Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa Escola de Oração Santa Teresa d'Ávila. No encontro de hoje, nós trataremos da continuação do terceiro capítulo do livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, né? A parte de perspectivas do livro, a primeira parte, nós trataremos do conhecimento de si. Nós vamos tratar hoje do conhecimento de si com base psicológica, né? Aquilo que Santa Teresa d'Ávila, por meio da vida espiritual, por meio da vida de intimidade com Deus, pôde descobrir, né, sobre a questão psicológica do conhecimento de si. Ok? No nosso último encontro, foi mais ou menos uma apresentação do capítulo, né? Santa Teresa, o capítulo ele inicia com a citação de Santa Teresa do livro da Vida, no qual ela diz que o conhecimento de si é o pão com o qual todos os manjares devem ser comidos. E nós vamos ver hoje, né, a letra A do terceiro capítulo, conhecimento de si, que é o objeto do conhecimento de si, né? O objeto do conhecimento de si é o conhecimento psicológico e o conhecimento espiritual. Hoje nós trataremos do conhecimento psicológico, ok? Logo abaixo da letra A, né, o objeto do conhecimento de si, o Frei Maria Eugênio escreve da seguinte forma: todas as passagens citadas nos mostram que Santa Teresa só quer conhecer-se a si mesma para melhor alcançar a Deus. Então, isso é importantíssimo para nós. Por que nós queremos este conhecimento de si? Por quê? Qual é o objetivo dele? O objetivo é nós alcançarmos a Deus, nós nos entregarmos a Ele, nós vivermos em verdade quem nós somos diante de Deus. Quando, por exemplo, o noivo e a noiva decidem se casar, ali já tem um tipo de conhecimento, né? O noivo não vai casar com uma estranha, né? Ele não vai casar com a estranha, ele precisa saber quem ela é, precisa saber a idade, precisa saber os defeitos, as qualidades. Não é muito bom a gente casar com uma pessoa que a gente não sabe quem é, né? Mesmo sabendo que vai terminar a nossa vida, a gente não vai conhecer a pessoa por inteiro, porque nós nem nos conhecemos por inteiro. Mas existe uma base de conhecimento que nós precisamos ter. Santa Teresa, ela define esse conhecimento de si como essencial. É essencial, é fundamental. Para um noivo, ele precisa conhecer quem é
a pessoa com a qual ele vai casar. A noiva precisa conhecer quem que ela vai casar, né? Antigamente tinha aqueles casamentos arranjados, né? Hoje em dia não é tão comum assim, né? Ah, na família de fulano de tal nasceu um menino, então esse menino já está prometido em casamento com a filha de um irmão nosso aqui. Então, antigamente acontecia assim. Pode ser que em alguns lugares ainda aconteça, mas é complicado, né? O certo é conhecermos. Que tipo de conhecimento é esse? Saber quem é a pessoa. Você precisa saber quem você é. Eu preciso saber quem eu sou. E isso vai crescendo na medida em que nós vamos vivendo a intimidade com Deus, porque é Deus que vai nos revelando quem nós somos. E isso a própria santa, ela deixa claro, né? Na continuação, vai dizer assim: é quase exclusivamente para a luz de Deus que ela vai pedir este necessário pão do conhecimento de si mesma. Deus é, a um só tempo, fim e princípio do conhecimento próprio. Então, o que o Frei Maria Eugênio está dizendo? Frei Maria Eugênio está dizendo que Santa Teresa vai buscar este conhecimento de si na luz de Deus. Ela vai buscar em Deus quem ela de fato é. Na oração, nós vivemos isso. Teve até um episódio que eu falei para minha esposa, eu falei: Preta, eu não sabia que eu era assim. Eu desconhecia, eu não sabia que eu era desse jeito. Eu não sabia, eu não reconhecia, eu não enxergava quem eu era. Claro, eu ainda sou cheio de defeitos, mas alguns defeitos, quando você enxerga, fica mais fácil para você remover. Algumas qualidades, quando você enxerga, fica mais fácil de você melhorar elas, potencializá-las. Então, precisamos nos conhecer. A nossa entrega a Deus, ela parte de um conhecimento de si, que é o próprio Deus que nos revela. E o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, como eu disse no início, ele vai trabalhar essa parte do conhecimento de si por dois pontos de vista. O ponto de vista psicológico e o ponto de vista espiritual. E ele diz assim: numa introdução às obras de Santa Teresa, o padre Emery, restaurador de São Sulpício, após a Revolução Francesa, assegurava que a reformadora do Carmelo, Santa Teresa, tinha feito progredir a ciência da psicologia mais do que qualquer outro filósofo. Aquilo que Santa Teresa d'Ávila descobriu a partir de si mesma fez progredir a psicologia. Nós vamos ver mais para frente, Santa Teresa, ela consegue fazer algumas distinções da alma do ser humano, da alma, a partir de si mesma. Aquilo que os teólogos precisam estudar a fundo para buscar entender. Santa Teresa, ela enxerga. Santa Teresa, ela tem essa profundidade. Ela é capaz de ler dentro das coisas. E ela pode ser capaz de se ler, se ver, por graça de Deus. E o Frei Maria Eugênio, ele diz isso, né, da seguinte forma: graças ao seu apurado sentido espiritual e ao seu maravilhoso poder de análise, Santa Teresa penetra neste mundo interior, recolhe todas as vibrações, distingue a atividade e as reações de cada uma das faculdades, disseca, de certo modo, a própria alma
até as suas profundezas. Santa Teresa d'Ávila chegou a um conhecimento de si profundíssimo. Ela chega a tal ponto de dizer: olha, as pessoas acham que a alma é algo de escuro dentro de nós, que é como se tivesse em trevas, a gente não enxerga nada, não tem luz. E Santa Teresa diz: não, realmente tem luz. Tem luz. E esta luz é a luz que vem do próprio Deus, que está no centro do castelo, no centro da nossa alma. E o Frei continua dizendo: das obras de Santa Teresa poderíamos extrair um tratado de psicologia interessante e vivo, como uma iniciação às ciências. Essa é a profundidade de Santa Teresa d'Ávila no conhecimento de si. Vamos nos limitar a assinalar as verdades psicológicas que parecem ser as mais importantes para a vida espiritual. Então, o Frei Maria Eugênio está trabalhando nessa parte sobre o conhecimento de si a partir das bases psicológicas que Santa Teresa d'Ávila descobre. Mas ele deixa somente aquilo que nos interessa nesse caminho de vida espiritual. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é nos unirmos a Deus. Essa é a meta da vida espiritual. Unirmos-nos a Deus. Então, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele pega os aspectos que Santa Teresa descobre sobre a questão psicológica, sobre a questão da alma, e tira somente aquilo que nos interessa para a vida espiritual. E diz assim, no número 1, a primeira é a distinção das faculdades. Santa Teresa ela consegue distinguir entre as faculdades da alma. Em algumas teologias vai colocar como potências, né? As potências da alma. A santa escreve que desconhecemos que há um mundo interior em nós. Este mundo é complexo e mutável. Agitam-se nele forças em sentidos diferentes. A violência e a diversidade desses movimentos, sob a ação de Deus, foram para Santa Teresa motivo de angústia. Uma explicação acerca da distinção das faculdades, que tem cada uma delas a sua própria atividade, foi-lhe esclarecedora. Então, existe um ponto nos escritos de Santa Teresa que ela diz com alegria que ela não sabia a diferença, né, do entendimento e da imaginação, né? Porque o entendimento ele raciocina, né? Ele traz o raciocínio, a questão discursiva, e a imaginação surge as imagens, né? E Santa Teresa ela vai trabalhar isso porque ela sofreu muito, porque ela achava que as distrações que ela tinha era porque ela era ruim mesmo. É porque o interesse dela era não estar ali em oração, em intimidade com Deus. E quando ela descobre isso, traz uma paz imensa para a alma dela. Uma paz imensa. Porque ela se sentia dilacerada. Como é que eu posso querer tanto a Deus e estar tão distraída desse jeito? Está tão voltada para as coisas do mundo, né? E o Frei Maria Eugênio, num determinado ponto, ele chega a dizer que essas faculdades que são meio dispersas, né, de modo especial a imaginação e o entendimento,
às vezes nem com a ação poderosa de Deus elas cessam a sua atividade, né? Santa Teresa, ela vê essa dificuldade e por meio de enxergar essa dificuldade ela nos tranquiliza, né? Eu sofri muito e ainda sofro, né, com a questão das distrações, mas até o meu próprio diretor espiritual também partilhou comigo a questão de como São João da Cruz enxerga. Para São João da Cruz não existe distração. E as distrações que nós temos, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele utiliza, tem um capítulo que ele trata somente sobre as distrações, nós conseguimos nas distrações uma excelente ferramenta para nos conhecermos. Às vezes você está lá rezando e de repente vem uma imagem totalmente oposta àquilo que você está vivendo. Às vezes até uma situação de pecado. O que você faz com essa distração? Porque isso é distração. Você está lá recolhido e vem a distração para te tirar. O que você faz? Em primeiro lugar, se apresente diante de Deus. Apresente aquela realidade diante de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela estava rezando. Vinha uma coisa diferente, ela trazia para dentro da oração. É isso que São João da Cruz tenta também ensinar. Traga isso, não no sentido de você se distrair do que você estava fazendo, mas muitas vezes Deus está permitindo aquilo para você se conhecer. Às vezes vem para você uma situação de um pecado passado, que já está confessado. Mas por que apareceu então se já está confessado? É porque talvez a sua contrição no dia daquela confissão não tenha sido contrição perfeita. Se não foi contrição perfeita, o pecado está perdoado, mas ainda tem raiz que te inclina para aquele pecado novamente. Então, apresente diante de Deus as suas tendências. Você cometeu um pecado, seja ele qual for, e vem para você a lembrança de um pecado, pega aquele pecado e fala: Senhor, eu confesso para o Senhor a minha fraqueza. Eu confesso para o Senhor que isso está voltando na minha mente e que eu achei isso gostoso, isso de errado que eu fiz. Eu achei gostoso. Me confessei, me arrependi porque realmente não agrada o Senhor, mas eu ainda acho que é gostoso aquilo. Toma essa minha fraqueza, meu Deus. Toma este meu desejo de cair novamente nesse pecado, porque não é somente o pecado que faz mal. O desejo de ir para o pecado também faz mal. Aquela nossa demora em renunciar totalmente àquele pecado. Isso faz muito mal. O inimigo, Satanás, ele presta atenção em cada movimento nosso. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus também tem um capítulo do livro em que ele trata sobre a ação do maligno. Ele mostra o quanto que o inimigo é perspicaz. Ele presta atenção em cada detalhezinho nosso. Às vezes você não fala, mas mesmo assim ele ouve por meio da sua expressão. Muitas vezes essa imagem que ele vai colocando na mente de situação de pecado, é ele que coloca. Ele tem acesso. Ele tem acesso aos nossos sentidos exteriores. Ele tem acesso. O nosso anjo da guarda, quando eu falei sobre presença ativa de imensidade, que está no primeiro, no segundo capítulo do livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, eu falei, né, aquilo que ele diz sobre a ação que o nosso anjo da guarda tem sobre nós. Nosso anjo da guarda, ele pode agir nos nossos sentidos exteriores, ele pode agir na nossa memória, ele pode agir no nosso tato, olfato, paladar, audição, visão. Todas essas áreas, por isso que São João da Cruz, quando fala da noite
ativa dos sentidos e que desde as primeiras moradas nós devemos fazer a noite ativa dos sentidos, é por isso, para nós mortificarmos, para a gente não cair tanto nesses pecados logo de começo. Para a gente não estar tão entregue àquilo que o sensível nos oferece, aquilo que Santa Teresa vai dizer, né? Então, quando uma coisa nos é oferecida, faça um ato de fé e apresente diante de Deus. Santa Teresa vai dizer assim: eu tenho andado assim, nessa confusão do pensamento, bem aflita algumas vezes. Há pouco mais de 4 anos vim a entender por experiência que o pensamento ou imaginação, para que melhor se compreenda, não é a mesma coisa que o entendimento. Ela está narrando que há 4 anos ela entendeu que imaginação não é a mesma coisa que entendimento. Isso para ela foi motivo de muita alegria. Ela diz: perguntei-o a um erudito que me confirmou essa verdade, o que não foi para mim motivo de pouco contentamento. Isso porque, sendo o entendimento uma das faculdades da alma, causava-me tristeza vê-lo às vezes tão volúvel. A imaginação, por sua vez, voa tão depressa que só Deus a pode deter. E aqui o Frei Maria Eugênio ele vai mostrar um pouquinho dessa divisão, né, que Santa Teresa, dessa distinção que Santa Teresa faz na alma. Ele diz assim no número 2: a ação de Deus que lhe permite distinguir 2 regiões na alma, uma região exterior, geralmente mais agitada, na qual se movem a imaginação, que cria e fornece imagens, e o entendimento, que raciocina e discorre. Estas 2 faculdades são instáveis e não conseguem ficar dominadas muito tempo, mesmo por uma ação poderosa de Deus, aquilo que eu tinha falado, né? Essas 2 faculdades, elas são estáveis, né? Instáveis. Elas são muito volúveis, você não consegue se manter no domínio delas por muito tempo. E vai continuar dizendo assim, né? Aí depois vai falar sobre a região interior. A região interior, mais tranquila, onde se encontram a inteligência propriamente dita e a vontade. A inteligência propriamente dita, a vontade e a essência da alma, que não só estão mais próximas das fontes da graça, mas também são mais dóceis à sua influência e lhe permanecem mais facilmente submissas, apesar das agitações exteriores. Como que nasce a fé? A fé nasce pela ação da inteligência e da vontade, né? Essas faculdades interiores, nós aplicamos elas todas as vezes que nós vamos rezar, quando rezamos de forma correta. O que é a fé? A fé é a graça que ilumina a inteligência convida à vontade e diz: creia. O que sacia a nossa inteligência é a verdade. É a verdade. Então, quando nós estamos rezando, muitas vezes nós nos deparamos com a verdade de fé.
Nós temos, por exemplo, como verdade de fé, a realidade de que Deus é Pai. Deus é nosso Pai. Jesus revelou. Jesus disse, né? Quando orares, dizei, Pai nosso que estais no céu. Isso é uma verdade. Assumir esta verdade para si, assumir num ato de fé, eu creio que tu és meu Pai, Senhor. A graça vem, ilumina a sua inteligência. Algumas pessoas, né, Deus concede que essa iluminação seja poderosíssima, de modo que a pessoa compreende a realidade de que Deus é Pai de uma forma pessoal. Deus é meu Pai. Você assume esta verdade de uma forma na qual Deus mostra para você essa realidade. Deus faz com que você experimente essa realidade. De diversas formas, Deus nos faz experimentar isso. Deus nos faz experimentar que Ele é Pai. Deus nos faz experimentar várias verdades. Quando a gente compreende, a gente vê aquela verdade, a gente intelege, a gente tem a inteligência aplicada naquela verdade, a inteligência convida a vontade. Olha, isso é um bem, isso é verdade, creia! E a vontade vem e se aplica. E a gente crê. E a gente vive. E aquela verdade nos alimenta. Por isso que as verdades de fé precisam estar sempre na nossa oração. A oração não é um ato de meditação no qual a gente para e fica em silêncio e só. Um silêncio infértil, um silêncio estéril. Não é isso. Oração é um contato com a verdade, é um contato com Deus, é intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é o que faz com que a graça ilumina a inteligência que convida à vontade. Essas duas faculdades da alma, as faculdades interiores, Santa Teresa enxerga. Aquilo que a gente tem que estudar para poder aprender, Santa Teresa ela enxergou dentro de si. E ela, a partir de si, pôde viver. São João da Cruz, no Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, né, no livro segundo da Noite Escura, no número 3, ele vai tratar sobre essa questão das faculdades, né? As faculdades superiores, as faculdades exteriores, as faculdades interiores. Ele trata sobre isso, né? Para mostrar realmente isso, né? Aquilo que é próprio da alma é espiritual e aquilo que é sensível, né? Aquilo que pode ser movido exteriormente e aquilo que é espiritual, aquilo que vem de dentro, né? E o Frei Maria Eugênio, ele conclui essa parte essa questão psicológica do conhecimento de si com uma citação de Santa Teresa na qual ela consegue enxergar aquela diferença, né? Aquela aplicação da alma que nós chamamos de espírito, né? O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que o espírito seria na alma o local de encontro com Deus. Santa Teresa, ela faz até uma analogia com os raios do sol, né? Eu estou aqui em campo aberto e os raios do sol estão brilhando sobre mim, né? Eu posso dizer que o sol está me tocando, mas o sol está a milhões de quilômetros longe de mim, né? Na velocidade da luz, eu demoraria 8 minutos para chegar até o sol. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. É muito longe.
mas mesmo assim ele me toca. Então, Santa Teresa vai dizer que a nossa alma se eleva mesmo sem sair do lugar. E ela faz essa distinção, o que se eleva, o que vai ao encontro de Deus, o que entra em intimidade com Deus. Claro, somos nós, é a pessoa por inteiro que tem que entrar nessa intimidade com Deus. Mas ela faz questão de dizer que esse local do encontro com Deus é aonde Deus vem e nos suspende, né? Santa Teresinha vai dizer que a oração é a elevação da alma a Deus. Então, é esse elevar-se que Santa Teresa ela consegue enxergar. Ela consegue enxergar essa, não é separação, mas essa aplicação que a alma faz para o encontro com Deus. E de um modo especial, a inteligência e a vontade se aplicam de um modo extraordinário nesse ponto. Amém? Por hoje, nós ficamos com essa parte do conhecimento psicológico de si, né? Pelos escritos de Santa Teresa, interpretados pelo Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Vamos agradecer a Deus, então, por este encontro, pedir que Deus nos ilumine, nos dê a graça de compreender quem de fato nós somos. Como foi falado, o Frei Maria Eugênio diz que Santa Teresa ela vai buscar exclusivamente a luz de Deus. Pedir que Deus mostre para ela quem ela de fato é. E Deus mostra, e Deus mostrou. E nós vemos nos escritos de Santa Teresa uma pessoa que verdadeiramente se conhecia. Que possamos nós também, para entregar a Deus o melhor de nós, para entregar a Deus quem nós verdadeiramente somos, que possamos pedir a graça dele para alcançar esta graça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Estamos e permaneceremos unidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Se queres, eu quero.